Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é o William Fernando e tô aqui nesse vídeo para ensinar 5 efeitos de texto simples e com um visual bem bacana para vocês utilizarem em seus projetos. Bom, sem enrolação, bora começar. Eu vou começar vindo aqui em arquivo novo, eu vou utilizar o mesmo projeto para todos os efeitos de texto. Vou vir aqui em web, vou pegar um tamanho de 1920 por 1080, desmarcar a opção de pranchetas e vou vir em criar. Ok, vou converter isso aqui em camada. Bom, vou começar aplicando uma cor nesse plano de fundo aqui. Vou pegar a ferramenta de lata de tinta e colocar uma tonalidade de cinza bem escuro, tá? Mais ou menos assim. Ótimo. Vou pegar agora a ferramenta de texto e vou criar um texto aqui no meu Photoshop. Vou colocar um nome qualquer, no caso vou colocar design. Como está na mesma cor do plano de fundo, não dá para visualizar. Vou selecionar esse texto e vou colocar a cor branca. Esse texto está com a fonte Impact, tá? Eu vou deixar essa fonte por enquanto e vou posicionar esse texto aqui no centro de minha cena. Mais ou menos aqui. Bom, vamos lá, rapidinho aqui. Eu vou simplesmente selecionar essa camada de texto, vou criar uma camada em cima. Tá? Vou criar uma nova camada em cima dessa camada do texto, vou colocar uma cor qualquer nessa camada. No caso aqui, eu vou colocar uma cor de minha preferência. Eu vou colocar um tom de amarelo aqui, bem escuro, mais ou menos assim. E vou pintar aqui essa camada em branco. Uma vez feito isso, eu vou vir aqui em filtro, vou vir aqui em pixelização e vou aplicar um meio tom em cores. Esse filtro vai deixar uma textura nesse plano de fundo que eu criei, nessa cor que eu tenho. No caso aqui o raio eu vou colocar um tamanho de 9 ou 10, tá? E os canais eu sempre deixo 45, que eu acho que é um tamanho bem interessante para o efeito que vai gerar. Vou dar um ok aqui e eu vou ter essa textura aí, ó, tá? Você mexendo naqueles valores você consegue tamanhos de bolinhas diferentes. Mas o que eu vou fazer agora? Nessa camada eu vou aplicar uma máscara de corte. Então, segurando o Alt, eu clico entre as duas camadas aqui, ó. Pronto, criei uma máscara de corte que será aplicado essa textura somente no texto que está abaixo. Uma vez que eu fiz isso, eu vou aplicar uma máscara de camada nessa cor, nessa textura que eu criei. Vou pegar um pincel na cor preta, com um pincel de borda suave, tá? E vou passar bem aqui, ó. Escondendo parte dessa textura no meu texto, ó. Certo? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou desligar isso aqui por enquanto, selecionar meu texto e colocar uma cor nesse texto. Eu vou colocar aqui um tom de cinza aqui um pouco mais clarinho. Mais ou menos assim. Pronto. Aí vai ficar o design mais ou menos assim. Certo? Agora eu vou aplicar um estilo de camada nesse texto para poder colocar um traçado na cor branca. Tá? Vou colocar um traçado um pouco mais fino. Mais ou menos assim. Vou dar um ok. Uma vez feito isso, eu vou apertar um Ctrl J e duplicar esse texto. Essa cópia eu vou deixar aqui em cima e vou trabalhar agora nesse texto de baixo. O que eu vou fazer? Vou até desligar esse texto de cima aqui. Isso aqui também. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Vou segurar o Shift e vou arrastar essa bolinha aqui para cima, ó. Se eu ligar o outro texto, ó, vocês vão ver o que eu estou fazendo, ó. Tá vendo o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou aumentando o texto que está embaixo, ó. Vamos lá, ó. Mais ou menos assim. E esse aqui também vou aumentar essa bolinha de baixo, fazendo esse efeito aqui. Uma vez que eu fiz isso, nesse texto de baixo ainda, eu vou simplesmente colocar a mesma cor que eu coloquei nesse tom aqui de amarelo, né? Então vou vir aqui no traçado e colocar esse tom de amarelo que está aqui, tá? No caso eu peguei. Agora também vou vir em sobreposição de cor e vou deixar com a mesma cor, tá? Só que no traçado não pegou a cor certa não. Vamos lá, vou pegar a cor certa aqui. Eu vou apertar um Ctrl mais aqui para pegar a cor certa que eu não estou pegando. Pronto, agora sim. Vou dar um ok. Aqui em traçado. Vou dar um ok. Prontinho, eu vou ter esse efeito criado. E agora você pode simplesmente aplicar aqui uma camada de ajuste. Você pode aplicar uma T-saturação em cima de tudo e brincar com as cores. Agora, ó. É só você escolher a cor de sua preferência. Tá legal? Bom, agora eu vou deletar tudo isso aqui que eu criei e vamos ao próximo efeito de texto que vai ser mais rápido ainda. Vamos lá. Vou pegar a ferramenta de texto aqui, vou escrever design. Certo, vou posicionar esse texto no centro. Uma vez feito isso, vou colocar a cor desse texto branca. Ok. Vou pegar aqui e fazer uma cópia desse texto. Vou apertar Ctrl J, duplicando esse texto. Nessa cópia que está embaixo,
que eu vou fazer? Vou desligar de cima. Vou pegar aqui a ferramenta de laço poligonal e vou fazer um corte na diagonal nesse texto. Então vou pegar daqui para cá e depois eu preciso fechar essa seleção. Uma vez que eu tenho essa seleção, eu vou criar uma máscara de camada, que aí eu vou fazer o quê? Eu vou esconder a parte que não estava selecionada e ficar só com a parte de baixo. Eu vou fazer a mesma coisa com o texto de cima. Eu vou ligar o texto de cima, vou desligar esse de baixo por enquanto, só que eu preciso utilizar a mesma máscara, a mesma seleção para poder fazer o inverso disso aqui, tá? Que é fazer só a parte de cima. Então o que eu faço? Eu vou segurar o Ctrl e clicar nessa máscara de camada para pegar a mesma seleção. Ó, peguei a mesma seleção. Mas se eu utilizar essa mesma seleção, vai ficar igual ao outro. Eu preciso inverter essa seleção. Então eu posso vir em selecionar, inverter ou o atalho, né? Que é Ctrl Shift I e você vai inverter sua seleção. Agora você seleciona o texto de cima e cria novamente a máscara de camada. Você vai fazer o inverso. Agora você liga as duas camadas. E aí você vai ver aqui que você tem um texto cortado e você vai pegar essa parte de cima e puxar um pouquinho para a lateral. Segurando o Ctrl, você tem um controle melhor, tá? Posicionar mais ou menos aqui. Certo. Agora nesse texto de cima você aplica um estilo de camada. Vou vir aqui em sombra projetada. Uma sombra vindo de cima aqui mesmo, tá? Aí você escolhe o tamanho de sua preferência e dá um OK. Prontinho, criamos esse efeito bem simples e bem rápido. E aí, com a criatividade, você pode brincar com as cores. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui selecionar esse texto de cima, clicar duas vezes, selecionar o texto de cima, colocar uma cor de minha preferência. Pode ser aqui um tom de roxo, rosa, certo? E fazer a mesma coisa com o texto embaixo. Eu também posso trocar a cor de outra forma sem ser selecionando o texto. Você aplica um estilo de camada, clicando duas vezes no espaço vazio, aplica uma sobreposição de cor e aí você pode escolher uma cor por aqui também, tá? E aí você escolhe a cor de sua preferência também e uma vez feito isso, você tem um efeito de texto bem rápido e interessante para utilizar. Vou deletar tudo que eu criei. E vamos novamente, pegar a ferramenta de texto, só que agora eu vou criar um texto design também, só que eu vou colocar outra fonte. Vou colocar uma fonte Arial, porque ela é bem mais fininha, fica bem melhor o resultado. Certo, vou posicionar esse texto aqui. E vamos ao efeito. Eu vou primeiro fazer duas cópias desse texto, então tem que ter 3 textos. Vamos lá, eu vou apertar Ctrl J e Ctrl J. Pronto, tenho 3 vezes o mesmo texto. Nesse texto que está embaixo, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui duas vezes para aplicar um estilo de camada. Vou vir aqui nas opções de mesclagem e desmarcar aqui na opção de canais a letra R. Uma vez feito isso, você vai dar um OK. E com esse texto ainda selecionado, essa camada, vou clicar com as setinhas do teclado para a minha direita, arrastando esse texto um pouquinho, ó, que ficou com uma cor diferenciada, porque eu desabilitei o canal R lá no modo de mesclagem. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com o texto de cima. Então vou clicar duas vezes para aplicar um estilo de camada. Vou vir nas opções aqui de canais, só que agora eu vou desmarcar o canal G e o canal B. E vou dar um OK. Agora eu vou arrastar para o outro lado com as setinhas do teclado e vou apertar para a esquerda. Certo? E aí eu crio um efeito como se fosse um glitch, tá? Agora eu seleciono todos os textos, aperto Ctrl E para mesclar tudo isso aqui. Agora eu pego a ferramenta de seleção de letreiro retangular, eu posso brincar. Eu vou fazer aqui um retângulo aqui, seguro o Ctrl e arrasto um pouquinho para o lado. Mesma coisa embaixo, posso selecionar isso aqui, seguro o Ctrl, arrasto um pouquinho para cá. Ctrl D para cancelar a seleção e já tenho o meu efeito finalizado. Já vou deletar isso aqui que eu criei. Vamos a mais um efeito de texto aqui, vou pegar novamente a ferramenta de texto, novamente vou escrever design, tá? Vou vir aqui e vou trocar a fonte para Arial novamente, tá? Vou deixar a fonte Arial aqui e posicionar esse texto aqui no centro. Vamos lá. Bom, eu vou começar aplicando o estilo de camada, então vou clicar duas vezes aqui, vou colocar uma sobreposição de cor, tá? Vou escolher uma cor de minha preferência, pode ser aqui um tom de laranja, vou aplicar um traçado, vou escolher aqui uma cor para esse traçado, tá? Uma cor de minha preferência também. Certo, vou deixar um traçado mais ou menos nessa espessura aqui. Vou até aumentar um pouquinho mais ou menos assim, e vou dar um OK.
Uma vez feito isso, aperte Ctrl J para fazer uma cópia desse texto. Nesse texto que está embaixo, você com as setinhas vai arrastar um pouco para a direita e um pouco para cima. Mais ou menos assim, ó. Ok, uma vez feito isso, vamos mudar as cores do estilo de camada. Em sobreposição de cor, vou colocar uma cor diferente, pode ser um tom de azul. E no traçado, uma cor diferente também, pode ser um tom de vermelho. Pode ser esse rosa aqui. Vou dar um OK. E vou fazer a mesma coisa de novo. Vou apertar um Ctrl J. Nesse que ficar embaixo, eu vou vir aqui, selecionar ele, arrastar um pouquinho para a direita e um pouquinho para cima. Mais ou menos assim. Novamente, vou vir aqui trocar as cores, escolher cores diferentes. Sobreposição de cor, vou colocar aqui um tom de amarelo. E aqui eu vou colocar um tom de roxo ou vermelho. Roxo. Vou dar um OK. Prontinho. Efeito de texto finalizado. E vamos ao último efeito de texto bem rapidinho só para finalizar. Esse efeito que eu vou mostrar ele é mais interessante quando você faz em uma única letra. Ele dá um certo trabalho para você fazer no texto inteiro. Vamos lá. Eu vou criar aqui com uma letra M, tá? Vou criar uma letra M, vou até colocar um texto impact, porque vai ficar melhor, um texto um pouco mais grosso, né, a espessura desse texto. Vou aumentar até o tamanho desse texto assim, ó. Vou aplicar somente nessa letra M. Ok. Segurando Shift eu vou até esticar esse texto, eu quero um texto mais largo. Ok, assim já tá bom. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um estilo de camada. E vou deixar o preenchimento, que é a sobreposição de cor, da mesma cor do plano de fundo. Ok. E a opção de traçado, eu vou colocar um traçado na cor branca. Ok, vou ficar somente com isso aqui. Agora eu vou pegar a ferramenta de laço poligonal e vou fazer como se fosse uma bolinha pingando dentro desse texto, né? Rebatendo as paredes e depois vou fazer ela voltando também. Vamos lá, eu vou clicar aqui, ó. Vamos supor que ela vai bater aqui, ela vai vir para cá, depois vai vir para cá, depois vai vir para cá, depois para cá, depois para cá, para cá. Vamos supor que ela bate aqui, aqui, aí vem para cá, para cá. Deu para entender, né? Como se fosse uma bolinha batendo aqui dentro. Vai batendo nas paredes e vai fazendo um desenho. Ó. Depois ela vai voltar, ó. Eu quero fazer ela voltando. Vai vir para cá. E vou fazer ela batendo na linha também, tá? Aqui em algumas partes. Opa, apertei até errado ali. Vou fazer ela vindo para cá. Depois você pode só fazer de qualquer jeito, tá? É só uma ideia mesmo. É para você seguir um padrão, mas você pode mudar. Vou fazer isso aqui para cá. E depois pode ser para cá. Uma vez feito tudo, você precisa unir as pontas. Então, eu encontrei a outra ponta e cliquei. Tudo isso vai virar uma seleção. Uma vez feito isso, você clica com o botão direito sobre a seleção e vem na opção Traçar. Mas está desabilitada agora. Por quê? Porque você precisa criar uma nova camada para fazer isso. Então, vou criar uma nova camada. Só que antes, eu vou clicar aqui no estilo de camada, só para lembrar um detalhe. O meu traçado está na espessura de 13. Eu vou colocar uma espessura de 10 nesse traçado, tá? Porque eu vou colocar a mesma quantidade nesse contorno que eu vou fazer aqui. Vou selecionar essa camada em branco, vou clicar com o botão direito aqui, vou vir em traçar, vou escolher o mesmo tamanho, então largura 10 pixels, vou escolher a cor branca e vou dar um OK. Pronto, com isso eu vou criar isso aqui, ó, tá? Essa grade dentro da minha letra. Dependendo do desenho que você fez, pode ou não ficar interessante, tá? Eu fiz aqui bem rapidinho só para vocês verem. Uma vez feito isso, você só seleciona tudo, aperta um Ctrl E para mesclar tudo em uma camada só, pega lá a ferramenta de lata de tinta, escolhe uma cor de sua preferência, eu vou escolher um tom de amarelo aqui, e comece a aplicar em algumas partes, como por exemplo aqui, 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 e assim por diante, tá? Vamos lá, mais ou menos assim. Para mim, o resultado já está bem satisfatório. Esse efeito pode ou não ficar legal, dependendo da fonte que você escolheu. E para finalizar, eu costumo aplicar um detalhe extra. Eu clico duas vezes para aplicar um estilo de camada, vou vir aqui em traçado, vou aplicar um traçado na mesma cor que eu coloquei aqui dentro dessas faces. Ok. E aí eu vou expandir o tamanho desse traçado, para fazer mais ou menos assim.
Prontinho, efeito de texto finalizado. Se a letra não ficar muito visível, é devido à fonte que você escolheu, certo? Eu vou até aumentar um pouquinho esse traçado assim, ó. Pronto, finalizado meu texto. Bom, se gostou do vídeo, deixa aquele like e também vou postar conteúdo com frequência aqui em nosso canal. Então, dá aquela força e inscreva-se em nosso canal. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!